A participação do país na Primeira Grande Guerra agravou a situação económica e social do país. Vivia-se num período instável marcado por greves e manifestações, onde a República entrara em declínio devido ao excesso de parlamentarismo. Na década de 20, os discursos conservadores e autoritários começaram a ser vistos como uma medida para retirar o Estado português da situação periclitante e agitada em que se encontrava. Após a instabilidade política sentida durante a Primeira República em Portugal, a 28 de maio de 1926, um golpe de Estado liderado pelo general Gomes da Costa, de Braga até Lisboa, pôs fim à Primeira República, instaurando uma ditadura militar no país. Em 1928, o professor António de Oliveira de Salazar aceita o convite para ser o Ministro das Finanças, com a condição de ter o poder de interferir nas restantes pastas, para assim ter o melhor controle da economia. Em 1932 foi nomeado chefe de Estado, tomando medidas em relação à economia portuguesa numa política de contenção de gastos públicos, aumentando os impostos e reduzindo os investimentos em áreas como a saúde e educação. Com isso, suprimiu o saldo financeiro negativo, substituindo a de 1911, que, na prática, não era aplicada desde o golpe militar de 1926, em 1933 entra a vigor a Constituição que faz nascer o Estado Novo. Também conhecido como salazarismo, o Estado Novo foi um regime ditatorial que vigorou desde 1933 até 1974, tendo como paradigma o regime fascista italiano, partilhando alguns princípios como o nacionalismo, o antiparlamentarismo, o autoritarismo, o corporativismo, o enquadramento das massas, entre outros. No regime ditatorial português, para incutir as ideias do regime, em 1936 foi criada a Legião e a Mocidade Portuguesa, que congregava crianças e jovens em associações, cujo objetivo era doutriná-los conforme os princípios do regime. Além destas organizações de caráter milicial, dirigidas às camadas mais jovens da população, o ensino, controlado pelo Estado, foi também um método para introduzir os ideais do governo. Todos os professores que ousavam contrariar o regime eram expulsos das funções docentes e os alunos não podiam demonstrar espírito crítico nem expressar a sua opinião. Durante a ditadura, o sistema educativo foi orientado por um manual escolar único, que refletia os valores e a ideologia tradicionais da nação portuguesa. Uma das características do ensino português da época é a separação dos géneros, havendo turmas do sexo masculino e do sexo feminino. As salas de aula dispunham de mesas alinhadas, muitas vezes aparafusadas ao chão, havendo um estrado alto em madeira e uma secretária levada para o professor, para demonstrar a sua superioridade em relação aos alunos. Durante o Estado Novo, na parede por cima do quadro da Ardósia Preta existiam dois retratos. Primeiro, de Oliveira de Salazar e de Oscar Carmona. Depois, de Oliveira Salazar e de Américo Tomás. E por fim, de Marcelo Caetano e Américo Tomás. No meio existia sempre um crucifixo. Nas restantes paredes havia mapas e imagens da lição de Salazar, criadas pelo Secretariado de Propaganda Nacional, dirigido por António Ferro, com o objetivo de incutir os valores tradicionais portugueses aos jovens, assim como promover a ideologia do Estado. Estes cartazes também tinham a intenção de mostrar uma evolução positiva no país e a modernização do mesmo, através das obras e dos melhoramentos feitos em Portugal por Salazar.